E
Bom, sou habitante, é um prazer estar com vocês, né? Sempre que convidados eu tento colaborar, sobretudo nessa noite, dividindo o espaço também com um novo colega e parceiro que eu já estabeleço nesses encontros, né? Eu penso que vou tentar manter também o meu tempo, né? Porque geralmente eu falo sem muita. Mas eu tenho que tentar me disciplinar no sentido de manter aí os meus 20, 30 minutos, justamente para garantir a maior participação e pergunta das pessoas, né? Bom, eu penso que falar da palavra interseccionalidade, ela nos remete, pelo menos, no meu ponto de vista, três movimentos importantes, né? O primeiro deles é a própria perspectiva ontológica que o tema nos remete. Ontologia no sentido de que é preciso pensar a interseccionalidade a partir de uma determinada geopolítica do conhecimento e de que como que isso se trata de um exercício de reconhecimento de populações historicamente vulnerabilizadas, né? E ao falar dessas populações historicamente vulnerabilizadas, são justamente essas no mundo ocidental que têm sofrido de forma muito particular os efeitos produzidos pelas exclusões, né? Não apenas pelas exclusões, mas também pelas apropriações e violências que têm sido produzidas sistematicamente no Ocidente, quando você tem junto três grandes sistemas de opressão. Então, acho que do ponto de vista ontológico, ele nos remete a essas populações, mas também de como que determinados intelectuais que começam a ascender nessa arena de debate, em especial intelectuais racializados, vão colocar em discussão, em xeque, um cenário de produção de conhecimento e até de políticas públicas centrado muito no paradigma da modernidade ocidental branca, né? E eurocentrado. Então, acho que a interseccionalidade, o primeiro movimento é um movimento ontológico. E a própria condição do ser. Então, é obviamente que essa condição do ser também perpassa sobre a construção dos nossos corpos e que lugar, historicamente, nossos corpos têm ocupado nos diversos sistemas, né? De produção de conhecimento, do trabalho, das relações, inclusive das relações afetivas, geracionais. E o outro exercício que eu acho que é importante a gente pensar em interseccionalidade, e assim, eu estou falando desses três movimentos, ou de três dimensões que poderíamos debater hoje, mas eles, para mim, eles estão sempre muito implicados e implicados um no outro, né? A gente fala deles três de forma didática, mas eu não consigo percebê-los de uma forma desarticuladas entre si. Então, o primeiro deles é a questão ontológica. O segundo, não menos importante, ele está muito no campo teórico-analítico, né? Por que teórico-analítico? Porque é uma ferramenta também que nós podemos e devemos utilizar do ponto de vista, inclusive, das nossas pesquisas, né? Seja elas na iniciação científica, ainda na graduação, quanto nos nossos projetos de pesquisa de mestrado e doutorado, ou outras pesquisas que nós possamos vir a fazer fora dos programas estrito sensu, né? Mas pensar o objeto a ser compreendido, né, de como é que, e é ruim também, eu vou usar ainda a palavra objeto, né, mas vamos pensar os fenômenos a serem compreendidos por nós, dentro do campo das ciências humanas e sociais, quais são os olhares que nós vamos debruçar para elucidar, para compreender o fenômeno a ser observado, ou o fenômeno a ser compreendido, o fenômeno a ser pesquisado. Então, eu acho que a interseccionalidade também é um campo teórico-analítico, né, do ponto de vista de como nós pensamos as epistemologias que vão nos ajudar a compreender esse fenômeno estudado e as várias possibilidades de compreensão desse fenômeno a partir das suas interseccionalidades. Como eu sou cuiabana, né, como diz o cuiabano, outro dia estava eu numa aula da antropologia e tentando debater com os alunos do mestrado um pouco esse conceito de interseccionalidade. E aí eu tentando explicar e até desenhei no quadro e fiz aqueles grafismos, né, e tal. E aí me deu conta que ele é, sobretudo quando você fala desse exercício teórico analítico, é uma para mim uma encruzilhada, né? Porque é um ponto de intersecção, é onde as coisas se cruzam. Mas ao se cruzarem, ela traz diferentes elementos analíticos que você tem que considerar a partir desses pontos de vista, né? E aí um aluno falou assim, professor, então interseccionalidade é uma encruzilhada de
isso, eu falo do menino, né? Porque ela é quase. Enfim, esse é um movimento. E também tem uma outra dimensão que eu acho que alimenta também muito, é a questão dela ser uma abordagem interinstitucional, né? De que pensar políticas públicas também deveriam estar sendo pensadas a partir dessa noção da interseccionalidade, né? Porque não dá mais para você pensar de forma fragmentada sem compreender esse movimento, né, de múltiplas conexões ou de múltiplas camadas de opressão que se sobrepõem, considerando, né, o gênero, considerando a sexualidade, considerando a etnicidade, né, a questão dos corpos negros, dos corpos indígenas, geracional, né, pessoas com deficiência, obviamente também as questões econômicas, que está muito vinculada à questão de classe. Né? Então, acho que, para mim, eu penso a partir de pensar a interseccionalidade como instrumento teórico, metodológico, portanto, um instrumento teórico-analítico, porque nos ajuda a pensar as nossas pesquisas, mas ela é também um lugar, né? E, portanto, ela é um lugar ontológico de quem produz a pesquisa. Por quê? Porque essas escolhas, né, metodológicas, epistêmicas que nós vamos fazer, do que tipo de conhecimento nós vamos produzir e com qual tipo de conhecimento nós iremos trabalhar, é uma escolha política. E muitas das nossas escolhas políticas passa por aquilo que nós somos, né? Acho que a gente está nesse momento de pensar as pesquisas e o próprio lugar da ciência e da universidade, desses lugares, né, que são lugares sociopolíticos, desses lugares que, para além do discurso, do que já nos disse e apontou Michel Foucault, mas nós somos sujeitos discursivos. Mas, ao produzir os nossos discursos, esses discursos partem da nossa posição concreta no mundo, das nossas experiências concretas no mundo, né? Não é apenas um discurso que compõe o sujeito, mas o sujeito também é produzido discursivamente e produz outros discursos a partir dos seus lugares sociopolíticos em que se encontra. E isso é muito datado e marcado pelos nossos corpos, né? Um corpo que é um corpo político, ele sempre foi esse corpo situado no mundo, né? E que a própria modernidade ocidental, durante muito tempo, desconectou os saberes, né? Corpo e mente, os saberes dos sujeitos que produzem esses saberes, como se esses sujeitos fossem sujeitos descorporificados, né? Como se fosse uma subjetividade fora do corpo, mente de uma metafísica fora do corpo, né? Então, são alguns começos de conversa nossa. Estou tentando olhar aqui para mim não me estender demais. Então, bora lá. Então, portanto, a palavra interseccionalidade, para mim, constitui como esse campo ontológico, mas também um campo teórico-analítico, e que ele passa a ser, de fato, também, por que eu comecei falando também da questão ontológica? Porque é um conceito que ele tem de um lado, né? Que ele tem de um lado a busca, primeiro que ele é um pensamento afrodiaspórico, né? Então é preciso a gente dizer que, teoricamente, analiticamente, quem primeiro começa no Ocidente a falar do conceito de interseccionalidade é justamente as intelectuais negras, ou melhor dizendo, as mulheres negras. Primeiro, eu até treinei para falar certinho o nome da. Mas com certeza eu ainda irei pronunciá-lo de forma inadequada, mas a primeira que vai falar, e aí a gente vai dizer que são mulheres negras do Ocidente que vão trazer o conceito da interseccionalidade, e aí a gente precisa também, para nós, isso é também um conceito, do ponto de vista ontológico, ele bebe muito na fonte também de uma forma de luta dos feminismos, né? Do feminismo de mulheres negras, e é importante a gente dizer essas autoras e essas autorias, por quê? Porque o Ocidente ele tem se caracterizado como um lugar também de muita expropriação e de muita apropriação dos corpos e dos saberes dos ex-escravizados, dos ex-espoliados, ou, como diria aí Francis Fanon, dos condenados da terra. E essa mesma academia branca eurocentrada, não é de hoje, que faz essa descorporificação dos saberes. E, ao fazer isso, anula as antologias do povo negro como se nós não tivéssemos contribuído com a literatura, com a ciência, com a política, né? Aí o Raimundo é da área das letras, né? Então eu falo agora assim, um exemplo do que eu vou dizer.
Eu demorei a minha muita ignorância, porque Machado de Assis nunca me foi apresentado, por exemplo, quando eu estudava o ensino fundamental, né? Que ele era um homem negro, porque era inconcebível com a literatura e a produção literária de Machado de Assis ele ser um homem negro. Então, quando a gente remete a essa ideia de que, primeira posição, para a gente pensar o conceito de interseccionalidade, é reconhecer que ele é um pensamento pensado, uma forma de pensamento intelectual, mas também uma forma de luta pelas mulheres negras, né, ocidental. E a primeira dela a tratar e a reconhecer de que a sociedade e que essa sociedade colonial ela também recaía de forma muito pesada e de forma muito diferenciada em relação às mulheres negras foi justamente Songer, né, que a gente costuma dizer, Songer Trude. Foi a primeira já em 1880, 1851, com a seguinte frase, né, que todos nós reproduzimos muitas vezes e esquecemos de onde vem. Não seria eu uma mulher? Por que ela faz isso? E ela fala isso dentro de uma convenção dos direitos das mulheres em Ohio, denunciando, né, abre aspas, ninguém nunca me ajudou a subir nas carruagens, nem pular poças de lama. Né? Ela diz ainda, eu tive 13 filhos e na maioria deles foram vendidos como escravizados. E isso ela vai dizer, né, já em 1867, nessa mesma conferência, já denunciando a ênfase contra o chamado machismo também muitas vezes, né, dos homens negros, que também precisa ser questionado e pensado, os estudos começarem a pensar sobre a forma como a subjetividade do homem negro, São Gertrude, isso mesmo, passa a ser, né, também violentado por esse mesmo sistema. Agora, abre um parênteses aqui, de que também o conceito de interseccionalidade, porque o que é interseccionalidade em miúdos, né? A gente pensar de que o mundo ocidental moderno, sobretudo nas colônias que foram produzidas pela essa lógica de exploração, expropriação, violência, apropriação, acumulação primitiva do capital, do trabalho, dos saberes, né? E das antologias dos povos escravizados que a metrópole europeia construiu na relação colonial entre ela e os outros, né? É reconhecer de que construiu-se a partir de três grandes sistemas que operam sempre muito integrados. O capitalismo, né? Porque a exploração, se a gente pensar, aí pegando já uma outra intelectual brasileira, Lélia Gonzalez, que já vai também mais tarde, já no 1960 no Brasil, uma antropóloga maravilhosa, que agora, recentemente, a academia, sobretudo os programas de pós-graduação, tem reconhecido o trabalho de Lélia Gonzalez, de Beatriz Nascimento. Lélia já vai dizer, bom, a exploração sexual racial do trabalho, que recai muito mais sobre os corpos das mulheres negras. Então, veja, você tem, de um lado, o capitalismo, né, que opera sobre essas lógicas de exploração do trabalho, em especial do trabalho feminino negro. Você tem o próprio heteropatriarcado, que cinge ao capitalismo como uma forma de apropriação dos corpos, dos saberes, né, das mulheres, de forma em geral, mas em especial das mulheres negras. E aqui eu quero dizer também, já abrindo um parênteses, que quando se trata desse conceito de interseccionalidade, reconhecer esses múltiplos movimentos de opressão que operam, né, e que nos situam de modo muito particular, e é uma crítica que os feminismos negros e outros feminismos, falo feminismo no plural porque não existe só um, mas múltiplos feminismos, mas em especial o feminismo negro e o feminismo das mulheres indígenas, e aí eu falo agora com uma mulher negra, de que o feminismo branco, quando ele opera, e o pacto da branquitude passa a ser muito mais forte do que, muitas vezes, o próprio pacto do feminino, é muito comum a gente ver mulheres brancas, pelo pacto narcisista, né, não reconhecerem que mulheres negras são muito mais subalternizadas dentro dessas relações de trabalho, de exploração do seu trabalho, do seu conhecimento, né? E aí, então, nós vamos ter, portanto, a primeira delas é uma intelectual negra, Sonja Trude, que vai, né, já destacar, e ela também vai dizer, né, inclusive dar uma ênfase também contra o machismo dos homens negros,
que, da mesma forma, muitas vezes, numa relação de opressão, acaba fazendo pacto também do patriarcado, né? Embora eu tenha também começado a pensar, nada elaborado, mas também de como que essa sexualidade do homem negro, a subjetividade do homem negro também foi sequestrada no interior dessas relações coloniais que se inaugura, né? E de como que esses sistemas em que homens e mulheres, tanto nativos, né, dos ameríndios ou dos pré-colombianos, quanto dos povos escravizados de muitos lugares de África, em que a relação entre homens e mulheres ela era muito mais igualitária, né? E de que a ancestralidade vem nos demonstrando que, na sua grande maioria, eram sociedades matrilineas, o trabalho de Ife, Amayude e Urunquê, né? Tanto Ife, Amayude quanto Yumi Urunquê vão ter trabalhos muito interessantes dizendo sobre a questão da matrilinealidade ou das sociedades centradas no útero e não no patriarcado, né? Então, a herança ancestral é sempre feminina. Então, o que o colonialismo faz? O colonialismo ele destrói esses sistemas, né? Cria também aquilo que Mbembe também vai nos chamar, fabrica o outro, a rivalidade, o outro como meu inimigo, e essas relações entre homens negros e mulheres negras passam a ser cingidas também por essas rupturas, né, de outros sistemas menos centrados no patriarcado e sim mais na materialidade. Então, quando o Songe nos chama a atenção para a luta também contra o machismo dos homens negros, a gente precisa abrir esse parênteses e dizer que isso também foi fabricado numa subjetividade que também violentou os homens negros, né? Tanto a sua sexualidade como a tua própria força de trabalho. E aí cria-se no imaginário de que o homem negro é também sexualizado de forma exacerbada, porque ele não era visto como alguém que trocava afetos, ele era um reprodutor. Um dos casos mais trágicos do Brasil, não me lembro agora o nome, mas um dos ex-escravizados que produziu, essa é a palavra que se tem, inclusive nos registros históricos do Brasil, de que ele produziu 200 filhos, né? Ou seja, ele era apenas um reprodutor de mais escravizados. A sua sexualidade pudesse ser também cerceada, né? Violentada dessa forma. Então, é possível também que a gente situe essa relação também do homem negro, porque, mas nesse caso, quando o Stonge faz essa fala, ela estava chamando atenção, por quê? Porque naquele contexto, na Convenção de Direitos das Mulheres em Ohio, que vai acontecer lá por 1867, já era uma luta pela questão do sufragismo, né? De que mulheres negras ficaram de fora não da participação, não da luta, mas do reconhecimento também do direito, né? As mulheres de modo geral, mas em especial mesmo as mulheres brancas, quando foram às lutas para a luta do sufrágio universal, esqueceram que elas exploravam as mulheres negras, né? E aí a questão do trabalho, dessa outra linha também, né? Da separação entre o público e o privado, que vai estabelecer os chamados feminismos de cariz norte-cêntrico, ou os chamados feminismos hegemônicos, durante muito tempo se negou ao debate da interseccionalidade, porque se negou, porque se negava também reconhecer o seu lugar de privilégio, ora, dentro do movimento que se coloca como a única voz do mundo para representar todas as outras mulheres, ou porque também se negavam a questionar os seus privilégios e os privilégios de cor, vamos dizer assim, ou o seu privilégio racial, porque a cor do feminismo branco é a cor do privilégio, né? A branquitude é uma cor de privilégio, é a cor do privilégio. E aí eu quero aqui também falar de forma muito carinhosa de que quando eu falo da branquitude como esse lugar de privilégio, é um sistema que foi construído dessa forma, que continua a operar dentro de privilégios, né? E de que não estou direcionando esta fala a esta ou aquela pessoa branca, mas é preciso sim que as pessoas brancas comecem a ter essa escuta de reconhecer que o seu lugar é um lugar de privilégio, que mesmo quando nós não somos racistas, nós ainda assim a minha condição é uma condição de privilégio. Então, o quanto isso opera.
Então, veja, Sonja, quando ela dizia isso, é porque houve essa colisão, vou dizer assim, entre homens negros e brancos para que eles para que o sufrágio universal não garantisse às mulheres o direito, né, ao voto e, portanto, à representatividade, porque o que a gente fala do voto, nós esquecemos que o voto é uma coisa de representatividade, né? E aí falar de mulheres que votam, mulheres para serem votadas, ela perpassa uma questão de representatividade muito importante em todas as estruturas sociais. Então, Sonja é para nós essa primeira guerreira que vai, Trude, né? E aí ela começa, e aí ela fala uma outra fase também, abre aspas aqui, de que a ênfase contra o machismo dos homens negros, né, que acabaram, ao conquistarem esses homens negros o direito ao sufrágio universal, omitindo qualquer referência às mulheres negras, assim como as mulheres brancas também fizeram. E aí, abre aspas, a Souza vai nos chamar também a atenção de que a divisão sexual do trabalho doméstico, né, quando ela começa a problematizar essas múltiplas camadas de opressão que operam na sociedade ocidentalizada, herdeira do colonialismo, né, que daí vem a terceira, né, estrutura que opera de forma sistemática, são três grandes sistemas para a gente entender a interseccionalidade, o sistema de opressão capitalista, portanto, uma relação de classe, de desigualdades econômicas, né, que situa o sujeito. Se você coloca essa lei para compreender uma série de questões, você vai compreendendo, né, essas desigualdades. Você tem a lente do patriarcado, portanto, das desigualdades entre homens e mulheres, e também das pessoas, portanto, também da sexualidade, que nos coloca também numa posição, né, se a gente cai numa sexualidade dissidente ou nessas que não operam de uma forma, abre aspas, do que é considerado da normatividade, da normalidade, portanto, ela está aqui no heteropatriarcado, nessa questão heterossexual, né, patriarcal. E aí, nós temos, acho que, tão forte quanto qualquer um dos outros sistemas, o colonialismo, porque o colonialismo não acho que o primeiro ponto é constituir no Ocidente uma sociedade racialmente hierarquizada. E o critério dessa hierarquia desigual, dessa distribuição desigual do poder, é o fenotípico das pessoas, e em que é uma condição ontológica de que os escravizados e os nativos indígenas que já estavam por aqui, dos povos pré-colombianos, não eram humanos. Então, acho que quando a gente fala dessa condição ontológica e como que a interseccionalidade nos permite esse reconhecimento, é reconhecer de que essas desigualdades foram produzidas e que a subhumanidade também foi produzida junto com essas desigualdades, né? Bom, e aí Sonja vai trazer um elemento bem interessante, que quando ela vai falar sobre a divisão sexual do trabalho doméstico, porque há muito tempo os feminismos de cariz norte-cêntrico, o feminismo branco, colocava como um grande problema do contrato social moderno a divisão entre público e o privado. O público como um espaço de domínio masculino e o privado como se ele fosse um espaço apolítico. Nos estudos interseccionais, as feministas negras, né, vão dizer, opa lá, isso sempre para nós sempre foi um espaço político, porque inclusive as violências domésticas produzidas, a exploração do nosso trabalho, historicamente ancestral, se deu na exploração do trabalho doméstico. A palavra doméstica já nos diz muito sobre isso, empregada doméstica. Quem era essa empregada doméstica? Alguém que foi domesticado, alguém que não alçou nem a condição da sua humanidade, porque se domestica um animal, um bicho, um selvagem, né? Então, você já tem essa dimensão de que, para nós, o problema do espaço público, espaço privado, o espaço doméstico, sempre foi um espaço político, né? E aí, Som já vai nos trazer, portanto, a seguinte frase, abre aspas, as mulheres negras eram trabalhadoras domésticas nas casas das mulheres brancas, instruídas, né? Na velhice, o Songe já falava isso em 1867. Na velhice, aumenta a discriminação geracional, ou seja, Songe já apontava mais um elemento da interseccionalidade, que era a questão geracional, sobretudo das mulheres negras. Por quê? Na velhice, continua Sonja, perde-se o dinheiro para os netos e adultos das famílias que o infantilizam, ou seja, essa mulher negra é infantilizada. E detalhe, como ela sempre trabalhou sem qualquer seguridade social,
a velhice da mulher negra nesse contexto herdeiro do colonialismo e das relações escravagistas, né, da relação trabalho-escravo, ela envelhecia sem qualquer garantia de seguridade social, né, em detrimento das mulheres brancas que já tinham registro e emprego formal. E durante muito tempo, e ainda hoje, os próprios sindicatos muitas vezes se recusam a reconhecer e a trazer o debate racial para as pautas. Então, lembra que eu comecei a falar para vocês dizendo assim, olha, para mim a questão da interseccionalidade tem outras dimensões importantes, mas eu vou apontar pelo menos 3 delas que eu acho importantes. A ontológica, portanto, a interseccionalidade, ela nasce dessa condição de reflexão que as mulheres negras vão fazer sobre essas múltiplas camadas de opressão que operam nessa sociedade desigual, em que tem esses 3 grandes sistemas, né? O capitalismo, o colonialismo, o patriarcado, que operam de uma forma muito interdependentes entre si. E, portanto, reconhecer isso, reconhecer de que as transformações interinstitucionais e institucionais têm que considerar o racismo estrutural que opera nessas instituições e também a questão sexista, né? Mulheres que estão muito mais vulnerabilizadas nessa exploração, mas ela também, ela, por ser uma escolha política, ela também nos remete a possibilidades de quando nós estamos nas instituições, sejam elas universidades, secretarias de educação, qualquer instituição, ao pensar políticas públicas, né, é pensá-las de modo interseccional. Né? Se eu vou pensar política de ações afirmativas no contexto das universidades, eu preciso compreender e pensar que mulheres negras com filhos, mulheres negras, né? Veja, mulheres negras com filhos, mulheres negras com filhos, ou com filhos deficientes, ou que ela mesma seja deficiente, traz alguma deficiência. Bom, mulheres negras, mulheres com filhos, talvez com filhos deficientes e idosas, acima dos seus 50 anos, por exemplo, ou, né, que começa já a entrar na questão do etarismo. Então, como é que eu vou pensar essas políticas públicas desconectadas dessas relações de desigualdade? Por quê? Porque nós geramos mulheres trans, exatamente, isso aí eu costumo sempre dizer, homens e mulheres, homens trans e mulheres trans, né? Mas aqui eu vou falar de mulheres trans. É importante a gente dizer que o que chega primeiro é o corpo negro. Aí agrava por sermos trans, né? E aí vocês vêm com as múltiplas camadas de opressão que vão se sobrepondo a essas relações, né? Mas eu costumo dizer que o que primeiro chega é a nossa negritude. Porque ser uma mulher trans e ser uma mulher trans negra, mulher trans branca, ambas sofrem discriminação com certeza. Mas há uma camada que se sobrepõe, que é a questão racial. E primeiro, no meu ponto de vista, a primeira discriminação desta. Por que é importante eu falar? Eu julgo isso necessário, importante no debate, porque é muito comum, às vezes, e necessário, né? Não estou aqui dizendo que uma luta é menos ou mais ou menor do que a outra, nem que uma luta seja mais fácil do que a outra. Não é. Não é de forma alguma, eu só estou chamando a atenção de que, ao trazer a questão da transexualidade ou das políticas LGBTQI+, é preciso que a gente entenda que também é um movimento, muitas vezes, que operam, né, por pessoas de classe média, média alta, branca, eu costumo dizer cis gay, porque acaba sendo homens brancos, gays, né, que dominam e muitas vezes reproduzem no interior desses movimentos algumas relações de poder, né? Porque eu acho que a questão também é essa. Bom, e aí indo para uma reflexão mais epistemológica, portanto, nós vamos ter conceitualmente, além de Som, Gertrude, né? Nossa querida Lélia Gonzalez, que também vai trabalhar o conceito de interseccionalidade, já no Brasil em 1960, que vai falar sobre a divisão sexual do trabalho. Ela começa, inclusive, discutindo um dos textos dela a posição da mãe preta, né, de como que ela também é cooptada muitas vezes. E veja, e Lélia já dá pistas para a gente começar a discutir nos feminismos o cuidado, né, a exploração do trabalho do cuidado, porque o cuidado, de novo, como uma plataforma política, é sempre uma questão para as mulheres negras, de que ao cuidar dos filhos das outras, muitas vezes não tinha tempo de cuidar dos seus próprios filhos, né?
Então, a mãe de leite, que Lélia já falava isso em 1960. Depois nós vamos ter também nos Estados Unidos Kimberly Rachel, que vai analisar, e aqui no Brasil, mais recentemente, que faz a mesma análise que Kimberly fez, também Carla Cutirene, que vai, ao analisar a estrutura do sistema penitenciário americano, primeiro Kimberly, e aqui no Brasil eu também trabalhei com o sistema penitenciário feminino, mas necessariamente não foi a minha discussão, não foi a questão racial. A questão racial é um dos elementos que entra na tese, mas eu trabalhei com as experiências das mulheres encarceradas sob múltiplos olhares, né? E como que elas criavam outro mundo possível a partir de uma relação que às vezes humanizava. Então, foi focada muito na questão da violação dos direitos humanos. Mas Kimberly, assim como Carla Cutirene, vai fazer esse trabalho também da interseccionalidade ao analisar o sistema penitenciário. Kimberly, da sua vez, o sistema penitenciário americano, e aqui no Brasil, Carla Cutirene e outros pesquisadores que também trabalham e vão dizer de novo que se sobrepõe, né, essas múltiplas camadas de opressão, né, de que o sistema penitenciário basicamente é um sistema que opera nesses três elementos, né, o encarceramento da pobreza, o encarceramento da raça, portanto, dos corpos negros, e o crescente número de mulheres encarceradas dão conta também de nos informar de como que o heteropatriarcado, que está no sistema judicial, segurança pública e na sociedade, vê no encarceramento em massa da população feminina que não consegue acessar as políticas de seguridade social, de trabalho e renda, uma forma do encarceramento da população negra. Bell Hooks também vai falar, a partir de Son Gertrude também, é uma outra autora, né, que passou a ser muito conhecida recentemente no Brasil, mas que já escrevia aí desde a década de 50, 60. Trabalhou também com Paulo Freire, inclusive a tese de doutorado dela traz um diálogo muito interessante entre ela e Paulo Freire. E vai também chamar a atenção dessas, e tem inclusive um dos livros que Bell Hooks vai escrever, que foi o primeiro dela que eu li, ela se remete ao título da fase de Son Gertrude, Não Seria Eu uma Mulher, né, justamente para dizer de que nós mulheres negras muitas vezes estamos nessa cadeia de opressão como a base, né, mais fraca desse sistema de opressão. Patricia Collins também, veja, são todas intelectuais negras. Patrícia Will Collins, que já esteve no Brasil recentemente, acho que há uns 3 anos passado, ou 2, na abertura da Amped, também já falava da interseccionalidade como esse sistema interligado de opressão, né? Tem uma outra autora negra também que eu gosto muito, é a Audre Lorde, né? De 1934, a Audre morreu em 1992, e a Audre tem uma frase, abre aspas, que eu vou também citar aqui para tentar materializar melhor o conceito. Abre aspas, assim diz Audre Lorde. Enquanto brancas têm medo de que seus filhos possam crescer e serem cooptados pelo patriarcado, as mulheres negras têm enterrado seus filhos vítimas da violência do Estado, ou pelos militares, ou pelo estado de morte que deixa seus filhos, né? Ao contrário, contrariando inclusive o discurso cristão elitista branco de valorização da vida contra o aborto, né? E é o que a gente vive, né? As pessoas muitas vezes são muito contra o aborto, geralmente, né? Religiosos e pessoas classe média, mas não há nenhuma comoção com muitos crimes e violência na favela de assassinato de crianças, e aí falo crianças mesmo, né? 11, a cada 11 crianças mortas pela polícia na favela, mais de 8 são, 8 em média, segundo o relatório de vítima de violência, 8 são crianças negras, e eu falo crianças mesmo, de 4, 6, 8, 10 anos de idade, né? Ou mesmo os adolescentes, a juventude negra, quando assassinada, também não há preocupação ou revolta nacional, não há a mesma voracidade com que se devora o debate nas agências políticas e, né, brasileiras em relação a isso. Então, e aí eu costumo dizer, normalizado, Luciene, isso mesmo, normalizam, naturalizam, né? Então, eu costumo dizer, agora, tem uma coisa que também eu gosto de apontar, de que, mas eu vou dizer mais para o final, que eu já estou encaminhando para finalizar um pouco da minha fala, né?
Eu costumo dizer que se o racismo é uma tecnologia, e eu digo que o racismo é uma tecnologia, ele é uma estratégia de dominação, que mantém uma estrutura de privilégios, sabe? E de privilégios brancos. E ele é também um projeto político, né? Se ele foi construído politicamente, em que se optou pela fundação de uma classificação hierarquizada racial a partir do colonialismo, portanto, ele foi uma decisão usados pelos povos, né, que escravizou, espoliou, explorou e continua fazendo isso em dias atuais, né? Também, para mim, o ceticismo é essa tecnologia que opera. Então, a gente tem os estudos da interseccionalidade, acho que a grande contribuição dos estudos da interseccionalidade é nos dar elementos para dizer, olha, existe uma sociedade ocidental que elas operam a partir de duas grandes estruturas, que dá forma, e aí é uma estrutura que ela é uma estrutura tanto nas nossas relações intersubjetivas entre homens e mulheres, entre pretos e brancos, portanto, ela é uma relação intersubjetiva, mas ela também é uma relação política. Ela é uma estrutura que opera privilégios, né? E está em todas as instituições, todas as formas de nos relacionarmos, de compreendermos a vida, nos discursos, né? Nas instituições, nas relações intersubjetivas. Mas além do racismo, que é essa tecnologia do poder, o ceticismo também é essa tecnologia do poder. Então, acho que os estudos da interseccionalidade nos permite compreender como que isso opera. E aí, agregado a essas duas grandes estruturas, obviamente, tem a relação econômica. E no mundo ocidentalizado, liberal, liberalista, neoliberalista, como nós vivemos, né, essas estruturas elas continuam operando nesse sistema de fortalecer esses privilégios econômicos, né? Então, acho que os estudos da interseccionalidade do ponto de vista de uma numa disputa política interinstitucional nos dá essa possibilidade. E aí, para finalizar, já entrando já para os meus finalmente, né, eu acho que como exercício teórico metodológico, ele é muito interessante para vocês que vão fazer pesquisa, para vocês que vão debater qualquer tema, né? Eu vou dar um exemplo aqui também dessa bendita aula que eu estava na antropologia. O parto, por exemplo. E aí surgiu, porque nós tínhamos duas alunas indígenas na turma, e a professora com que eu divido a turma trouxe o seguinte relato, né? De uma de uma acho que das Nhandecis que ela conheceu na cidade dela, de como que foi o parto para ela. Como ela era uma jovem, acho que devia ter uns 13, 14 anos na época, havia sido sequestrada pelo marido, isso é muito comum para se casar, e ela acabou engravidando e não havia como comunicar, havia uma disputa entre as famílias, e não havia como ter comunicação com a sua família. A única coisa que a mãe dela ensinou é que quando ela tivesse o filho, cortasse o cordão umbilical de 2 ou 3 dedos. E aí a narrativa que surge em aula é que essa jovem teve o seu filho, seu primeiro filho, sozinha, no mato, apoiada numa árvore e literalmente tendo o parto normal em pé. E depois aparou a criança e cortou porque ela não teve condição de ter auxílio. Ou seja, passou pela violência, né? Que nós chamamos de violência familiar, porque o marido não permitia que ela tivesse contato com os seus pares. E aí surgiram outros relatos. Aí a professora relatou que quando ela foi ter filhos, ela também passou por uma violência. Veja, mas ela é uma mulher branca, parto. O tema sempre foi o parto. Veja, pensar o parto a partir da perspectiva indígena é um olhar. E sobre esta mulher indígena que teve uma violência, porque ela foi violentada e depois ela não podia mais voltar para a sua aldeia e teve que casar com o seu violentador. E aí ela teve que ter essa criança sozinha, né, sem qualquer ajuda de outras mulheres dentro da sua cultura que já dominava o parto e que poderia auxiliá-la durante o parto. E aí, pensando isso, o relatório que teve na própria HU da universidade relatando a violência
Eu nunca falo certo, gente, porque eu não tenho filhos, né? A violência obstétrica, de que mulheres negras são as que menos acesso têm durante o parto à anestesia, são as que mais demoram na sala de espera, não tem parto humanizado. Os seus corpos servem para os alunos de medicina fazerem várias vezes o toque enquanto ela está com muita dor. Aí eu me lembro da minha mãe sempre comentando que no tempo dela havia daquela história assim, e que a minha colega branca relatou ter ouvido, né? De que, agora você está gritando, quando você foi fazer o filho, você não gritava assim. E outras mulheres fazendo isso, outra hora subindo em cima da barriga para tentar acelerar o parto. Então, vejam, ainda o tema é o parto, mas se você coloca uma lente considerando esses lugares sociopolíticos, os corpos das pessoas, sua condição econômica, e aí a minha colega me lembrou bem, ainda que ela fosse uma mulher branca, mas como ela estava ascendendo a um sistema, se ela, economicamente, abre aspas, considerado um sistema para os mais empobrecidos, se ela fosse uma mulher rica, branca, rica, com poder econômico maior, também não teria sofrido tanta discriminação durante o parto. É obviamente que na condição dela nada se é muito mais agravado quando você analisa isso considerando o parto da mulher negra, considerando o parto da mulher indígena, né? Então acho que eu estou dando bem rapidamente um exercício epistêmico, teórico, uma escolha, inclusive, epistemológica de pensar a sua pesquisa, é possibilitar reconhecer no fenômeno que você está analisando essas múltiplas camadas de opressão, que aí pode ser geracional e poderão surgir outros elementos, né, que não apenas esse da classe, do gênero, da sexualidade, né? Esses são os que mais a gente que operam, né, vamos dizer assim, e que a gente tem dado mais visibilidade. Então, acho que para início de conversa é isso, mas eu só queria fazer um alerta também de que a interseccionalidade, seja com um movimento reflexivo, seja com uma dimensão ontológica, seja com uma escolha epistêmica, metodológica e até institucional, interinstitucional, é algo que tem que ser sempre situado e que a gente tem que ter um cuidado para que não recaia em universalismos essencializados de pensar a interseccionalidade, né? De que ela serve para nós dentro de análises muito situadas, de compreensão da nossa problemática, da nossa sociedade, que se você olhar para outras sociedades, outras organizações sociopolíticas, talvez sejam outros elementos e não esses que a gente está apontando. A gente está falando de um mundo ocidentalizado, herdeiro do colonialismo, né? Então, eu acho que é isso, que eu já olhei aqui, acho que eu já passei dos 30 minutos fazer hora, como diz o Cuiabano, né? E aí a gente deixa aí para vocês depois, né? Acharem interessante, conversar um pouquinho, tá bom? Certo. Boa noite a todas, todos, todes que estão presentes aqui. Eu vejo que a maioria dos estudantes são de Cuiabá, alguns aqui da UFMT, eu agradeço a presença. Inclusive, indico que os meus estudantes preencham o formulário que o Bitante colocou no chat, porque essas conferências fazem parte de um ciclo que vai angariar para vocês horas extracurriculares ligadas à extensão, porque é um projeto de extensão. Além disso, tanto a professora Cláudia quanto o professor Luiz mencionaram várias teóricas, né, importantíssimas para pensarmos uma perspectiva afrocêntrica em relação
em contraposição a essas epistemologias do norte que vigoram e dominam, digamos assim, na academia. Bem, eu sou da área de literatura, especificamente de história e memória cultural, portanto, a minha fala será menos teórica e epistêmica, como foi a da professora Cláudia, e mais contextualizante e com algumas análises literárias, né? Mas ainda assim eu pretendo tocar em alguns pontos que convergem com os pontos apresentados pela professora Cláudia. Eu preparei um texto, mas, para não ficar enfadonho, vou intercalar leitura com algumas imagens que eu pretendo mostrar, bem como também algumas citações, certo? Então, eu começo já compartilhando com vocês. Deixe-me ver aqui. Então, eu começo compartilhando com vocês. O título da minha exposição é Eva, uma ova, feminismo e antifeminismo na Primeira República. Então, aqui eu já faço um recorte no qual, por meio de um trocadilho, questiono, e é um questionamento que as feministas faziam naquele contexto, em relação à figura de Eva, porque era muito corriqueiro que os homens chamassem as mulheres de Eva, né? Até recentemente tínhamos músicas que tratavam, né? Tínhamos a banda Eva, por exemplo. Então a figura de Eva acaba se tornando como se fosse um epítome de feminilidade, e isso vai acarretar uma série de questões que eu pretendo levantar. E eu vou tratar do feminismo e do antifeminismo na Primeira República. Então, aqui eu trago um recorte histórico que compreende o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Isso é intencional porque coincide com uma mudança política e administrativa no país, que se esperava trazer grandes benefícios para a sociedade, sobretudo no campo dos direitos. Evidentemente, isso não aconteceu. Além disso, ocorre nessas primeiras décadas, sobretudo nos anos 20 e 30, o sufragismo, o direito das mulheres brancas ao voto, né? E isso também vai gerar uma série de questões e reações masculinistas, já que nós estamos tratando de um patriarcado bastante pujante, infelizmente, no país. Bem, eu começo, então, com uma citação. Aparece a citação aí, professor? Ok. Eu começo com uma citação muito antiga, de 196 depois de Cristo, do Tertuliano de Cartago, que foi um dos primeiros teóricos, digamos assim, do cristianismo. Essa citação dele está num livro intitulado De Culto Feminarum, que seria a toalete das mulheres. E ele diz o seguinte às mulheres: acaso vocês não sabem que cada uma de vocês é uma Eva? A sentença de Deus sobre o sexo de vocês ainda perdura em nossa vida. E, portanto, é necessário que a culpa também seja vivida. Você é a porta do diabo. Você é o agente daquela árvore proibida. Você é a primeira que deserta da lei divina. Você é aquela que persuadiu a quem o diabo não era suficientemente forte para atacar. Muito facilmente, você destruiu a cara imagem de Deus. Por causa do seu deserto, isto é, a morte, mesmo o Filho de Deus teve que morrer. Então, essa crítica que o Tertuliano faz às mulheres, de modo bastante genérico, leva em conta a ideia de que, como o diabo não pôde persuadir o homem, acabou indo para as mulheres. Então, a mulher como o elo entre o mal e a humanidade. Então, desde tempos bastante remotos, nós temos essa associação entre a mulher e o mal, né? Então, nesta citação, Tertuliano, que é um expoente do cristianismo primitivo,
enuncia uma eloquente reprimenda dirigida à mulher. Já no medievo, peritos em demonologia, como Harry Kramer e Jacob Sprenger, no influente O Martelo das Feiticeiras, creditavam ao desvio na formação originária o pendor da mulher para o mal. Então, aqui nós já vamos para a Idade Média, na qual nós temos esse famoso tratado de demonologia, que é o Martelo das Feiticeiras, né? Apresentando para nós o que eles imaginavam em relação à mulher. Dizem o seguinte, lá em 1486, como as mulheres são mais débeis de mente e de corpo, não é de se estranhar que caiam, em maior medida, sob o feitiço da bruxaria. E devemos apontar o defeito na formação da primeira mulher, que foi formada de uma costela curva, isto é, a costela do peito, que se encontra encurvada, por assim dizer, em direção contrária do homem. E devido a este defeito, é um animal imperfeito, sempre engana. E tudo isso é mostrado pela etimologia da palavra, pois fêmea provém de fé e menos, considerando que é muito débil para manter e conservar a fé. E tudo isso que diz respeito à fé pertence à sua natureza. Ainda que por graça à natureza, a fé jamais faltou à Santa Virgem, mesmo no momento da paixão de Cristo, quando faltou a todos os homens. Então, nesta citação, chama atenção, além do caráter bastante essencialista com que os demonologistas se dirigem à mulher, a menção à Virgem Maria, que aqui entramos em outro aspecto. Ora, se todas as mulheres são pecaminosas, se todas são filhas de Eva, uma delas está isenta do pecado, que é Maria. Isso vai ter implicações muito importantes para o patriarcado, porque a Virgem Maria será alçada a um patamar de modelo de feminilidade, mas um modelo bastante complexo. Na verdade, nem complexo, um modelo impossível de ser atingido. Por quê? Lá em 1976, a Marina Warner, que era uma freira e que abandonou, né, a vida celibatária e se tornou feminista, escreveu esse livro Alone of All Her Sex, né, sobre o mito da Virgem Maria. Esse livro causou uma polêmica imensa naquele contexto, mas qual é a síntese temática desse livro? É que a Igreja Católica instituiu Maria como um modelo impossível porque ela reúne duas características inconciliáveis. Ao mesmo tempo, ela prima pela castidade, mas também pela maternidade. Como uma mulher de carne e osso conseguiria ser casta e mãe ao mesmo tempo, ou seja, ter filhos, se reproduzir numa dinâmica heteropatriarcal, mas mesmo assim ser desprovida de qualquer sexualidade. Evidentemente que as mulheres, nesse código patriarcal de comportamento, vai sempre estar fadada à culpa, porque ela tem que, ao mesmo tempo, abdicar do desejo, por isso o desejo sexual vai ser, no patriarcado, apresentado como um apanágio exclusivamente masculino. A mulher que tem desejo, ela é selvagem, ela é irracional, portanto, somente negras, prostitutas, teriam desejo sexual, porque o desejo seria um sintoma da sua incivilidade. Então, a mulher branca, burguesa, tem esse protótipo de feminilidade inatingível e que, portanto, reproduz um código bastante mutilador para a mulher, que é a Virgem Maria, nesse aspecto das posições de gênero. Né? É muito curioso, por isso, que projetos nacionais, como no caso do Brasil, lá no Estado Novo já, mas também na Primeira República, teve a necessidade de encontrar um ícone
da Virgem Maria para chamar de seu. E no caso nosso, se escolheu a Virgem Aparecida. Não foi uma escolha puramente vinculada à fé, foi uma negociação mesmo entre a Igreja e o Estado, porque a Virgem Aparecida reuniria vários aspectos que se queria atribuir a um país mestiço, no qual supostamente haveria uma democracia racial, uma virgem, então, que é mãe, e uma virgem que representaria uma união nacional. Evidentemente, embora o Estado seja laico, a Igreja, ao longo da nossa história, esteve sempre mostrando ao Estado que era uma fiel companheira, digamos assim, ou, melhor direi, uma sócia, numa perspectiva de determinação de códigos de comportamento de gênero. Né? Então, essa ambivalência em relação à mulher, na qual nós temos uma figura como a Virgem, mas também nós temos uma figura como a Eva, faz com que a mulher fique presa a uma lógica binária, na qual ela é, desde logo, associada a Eva, haja vista que, numa das mais famosas orações da Igreja Católica, nós somos chamados de os exilados filhos de Eva, não de Adão, de Eva, e ela tem que buscar sempre o padrão mariano de comportamento, que é um padrão inacessível. E, curiosamente, as mulheres em projetos nacionais como o da Primeira República, que vai ali do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, os comportamentos de gênero serão hipertrofiados na medida em que se busca estabelecer padrões para as mulheres e padrões para os homens que sejam inconciliáveis, uma vez que numa sociedade patriarcal a masculinidade se constitui sempre em contraponto a uma ideia de feminilidade. É uma lógica binária na qual quanto mais feminina supostamente for a mulher, mais másculo será o homem. Então, se a mulher, nessa concepção, entre aspas, invade lugares esperados para os homens, ela subestima, digamos assim, a virilidade que seria um apanágio dos homens. E aqui nós temos, então, uma sociedade brasileira na Primeira República bastante curiosa, porque nós temos a mulher de carne e osso completamente destituída de direitos, mas, ao mesmo tempo, tanto em termos de religiosidade, como a Virgem Maria, quanto em termos de simbologia, a mulher é alçada como símbolo nacional. Então, há aqui uma esquizofrenia em relação ao culto, né, à mulher como um ícone da nacionalidade, recuperando lá o mote da Revolução Francesa, mas as mulheres destituídas de direito. Então, em termos simbólicos, a mulher jaz acima dos homens. Mas isso escamoteia uma relação material na qual a mulher está muito abaixo no campo dos direitos. Né? Então, nós temos aqui a imagem, por exemplo, da Alegoria da República, do Manuel Lopes Rodrigues, de 1896, que coincide com esse contexto no qual nós temos a República alegorizada por meio de uma metáfora feminina, mas, na vida real, digamos assim, as mulheres eram destituídas de direitos. Então, eu continuo agora a leitura do texto, porque nós temos aqui a acepção burguesa de feminilidade, que é assentada no confinamento doméstico, se enfraquecia mais e mais em face das crescentes atrações da rua, cujo acesso pavimentado pelo recrutamento dos homens para a Primeira Guerra levaria críticas feministas a salientarem o empoderamento das mulheres por ocasião da quebra temporária do patriarcado na Primeira Guerra. Então, uma vertente da crítica feminista que considera que o período da Primeira Guerra foi um período no qual houve uma certa facilidade para a agência de mulheres em virtude da ida dos homens à guerra. Né? E é nesse contexto que emerge no Brasil uma figura bastante peculiar, que é a Melindrosa, que não chega a ser uma feminista, é simplesmente uma mulher de classe privilegiada, branca, que usufrui dos benefícios de uma modernização lenta, mas que começa a se manifestar em centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil.
Então, a melindrosa, como essa espécie de ícone de uma modernidade, ela vai ser, em certa medida, aceita pelos homens naquele contexto, porque ela não é politizada, ela não busca inserção nem no mercado de trabalho, nem no campo da política. Mas uma outra figura, esta sim, será condenada naquele contexto, que é a figura da feminista. Naquele contexto, eles chamavam de sufragete, que eram mulheres brasileiras brancas. Nós não estamos aqui, infelizmente, ainda nós estamos muito longe ainda de um feminismo negro, né? Nós estamos numa etapa dos feminismos na qual nós não tínhamos feminismos múltiplos. Quando se falava em feminismo, se pensava apenas na mulher burguesa que pleiteava profissões liberais, o ensino universitário e o acesso ao voto, né? E ao divórcio também. Então, é um campo muito incipiente nesse aspecto. É muito interessante a fala da professora Cláudia, porque a gente está aqui agora retornando a um período histórico no qual a mulher negra, nem na condição de mulheridade, ela era instituída, né? Porque nem se pensava na condição da mulher negra nesse aspecto. Agora, se por um lado, então, a melindrosa cruzava fronteiras entre províncias identitárias no campo dos costumes, por outro, ela não representava perigo na seara dos direitos. Entretida com as seduções da modernidade, essa fisionomista da urbe não tinha agenda política que ombreasse com a hegemonia masculina. Mas dessa figura transgressora, distinguia-se a sufragista autônoma em relação ao homem e, portanto, representava intimidação castradora. Por isso, a comparação de um escritor da época. Abre aspas. É muito mais grato ouvir as frivolidades de uma melindrosa, banal, que me reverenciar diante das ponderações sensatas de uma feminista raivosa. Isso aqui, lá em 1925. Então, enquanto a melindrosa recebia uma brejeira condescendência, a feminista era alvo dos mais virulentos labéus. Berilo Neves, que era um contista bastante famoso nos anos 20 e 30, num conto chamado A Inimiga dos Homens, trata de uma feminista radical, de aparências, abre aspas, fortemente másculas, com uma verruga na ponta do nariz, que ao apresentar um plano para eliminar os homens do planeta, porque eles teriam se tornado indispensáveis devido aos progressos científicos como a reprodução artificial, ela causa perplexidade na plateia de feministas solteironas que abandonam o entusiasmo com que assistiam a sua mentora e entram em desespero com a possibilidade de não terem mais homens. Então é um conto curtinho no qual uma feminista propõe eliminar todos os homens da face da Terra. E com isso, evidentemente, o autor quer mostrar que as mulheres, no final das contas, queriam ser submissas aos homens. O feminismo seria uma anomalia que ia contra a natureza das mulheres, e que, portanto, mesmo essas supostas feministas lidariam com bastante preocupação ante a possibilidade de eliminação dos homens. Então, os antifeministas propunham que a mulher, desejosa por masculinização, assumisse o ônus de ser homem, então. Se pleiteava igualdade de direitos, deveria, por extensão lógica, assumir equidade de deveres. Abre aspas. Se as damas querem manter o pouco prestígio que lhes resta, tratem de ser, antes de tudo, mulheres. Senão, que vos disponham a sofrer as privações e os rigores da vida como os homens. Fecha aspas. Os argumentos de propósito intimidador presumiam que as mulheres desejavam ser literalmente iguais aos homens, quando de fato reclamavam direito à igualdade na esfera civil, sem embargo de sua diferença biológica. A representação da feminista como um simulacro inscrevia a sua agenda por direitos como uma tentativa gananciosa de mimetizar
os homens e não de buscar isonomia. É muito curioso, a professora Cláudia mencionou escritores negros como Machado de Assis. Nós temos um escritor negro como Lima Barreto, que foi um escritor muito importante, que defendeu causas ligadas, né, à sua condição de homem da periferia, do morro, negro, mas que era antifeminista. Aí nós entramos nas contradições do patriarcado. Ele era antifeminista radical, inclusive, né? Então, em diversas crônicas, ele se posicionava contra o feminismo, e ele diz o seguinte: ele defendia a obrigatoriedade do serviço militar para as mulheres. Lembre-se que nós estamos no contexto da Primeira Guerra. Porque ele discordava que as mulheres tivessem apenas as vantagens dos homens. Elas também deveriam ter os ônus da vida masculina. Então, ele propunha o seguinte, que as mulheres deveriam ser conduzidas ao serviço militar obrigatório, servir ao exército, ir à guerra. E por quê? Elas deveriam provar que eram tão capazes quanto os homens. Aí um colega dele, tentando fazer uma troça, discordou. Ele falou, não, Lima Barreto, é impossível, porque não dá para fazer guerra sem canhões. Então, fazendo uma comparação entre a mulher e o canhão, né? Então, dizendo, elas são importantes para a guerra, sim. Então, vejam que havia uma deturpação da agenda dessas sufragistas pelos homens, que era a ideia de que, primeiro, elas queriam roubar o lugar deles. Segundo, elas não reivindicavam direitos, elas estavam abdicando de direitos e privilégios que elas supostamente tinham na esfera privada como rainha do lar. Então, como que a mulher, sendo rainha do lar, vai abrir mão desse pedestal para se meter nas agruras da esfera pública? Ora, ela só pode estar louca, invejosa ou alienada. Então, eu mostro já agora uma primeira representação aqui da feminista como usurpadora. Aqui nós temos uma charge da revista O Gato, de 1913. Essa charge tem como título O Masculinismo Feminino, né? E aqui nós temos uma mulher à frente, masculinizada, né? Porque é assim que eles viam a feminista, e o homem, o marido, atrás, segurando o bebê com uma cara de perplexidade. Então, é como se a feminista quisesse usurpar o lugar do homem e fazer com que ele se feminizasse, assumindo o lugar da mulher. Então, para eles era impossível pensar numa equidade de condições de gênero, porque ou a mulher quer tomar o lugar do homem, ou ela deveria estar satisfeita com seu lugar de gênero na casa patriarcal, né? Outra concepção também que se tinha era da feminista como aquela que ignora a sua biologia. Então, né, nós temos uma charge aqui da revista Careta, de 1927, chamada A Esterilidade Democrática. Temos uma feminista que está com a bandeira do sufrágio, portanto, ela defende o voto, e o Jeca, que é essa figura masculina, pergunta, então a senhora, que é uma mulher tão linda e tão vistosa, só sabe produzir destes abortos? Então ele está questionando o seguinte, além do aborto que você naturalmente faz por ser feminista, você também está abortando democracia? Porque a mulher votar, naquela concepção, seria abortar a democracia, né? Então, veja como as charges e os textos em geral misturavam uma série de preconceitos e estereótipos de gênero para descredibilizar a agenda, né, dessas feministas liberais, digamos assim, que buscavam o acesso a determinados direitos na esfera pública. Aqui nós temos uma outra charge, que é a feminista como uma mulher invertida, que é o termo que eles utilizavam para se referir à mulher lésbica, que nós chamaríamos hoje de lésbica, né? Então, nós temos dois homens que apontam para duas mulheres, uma mulher feminina e outra masculinizada, né? E um diz ao outro, está vendo
aquela era a minha ex-mulher. Divorciamos e ela casou com outra mulher. E o outro fica perplexo com essa informação. Ou seja, a mulher quer o divórcio não é porque ela acredita que isso seja um direito. Ela quer o divórcio porque ela é uma mulher anormal e, devido à sua anormalidade, ela quer se casar com outra mulher. Então, sempre há, nessa visão falocêntrica patriarcal, a ideia de que a mulher está abrindo mão do falo para reivindicar posições nas quais ela estaria, em tese, desprivilegiada, mas ela quer a si mesma porque ela não é uma mulher normal, ela não segue o paradigma da Virgem Maria, da esposa e mãe. Outro estereótipo é o da mulher ressentida. Eles tinham a perspectiva, e eu teria alguns fragmentos para ler, mas não vou fazê-lo devido ao tempo, na qual eles pensavam o seguinte: como pode uma mulher querer ser feminista? Ora, a única explicação para isso é o fato de que ela é feia, ela não é benquista pelos homens, e por isso ela tem raiva das outras mulheres, ela tem inveja das outras mulheres e ela quer eliminar os homens. Então nós temos aqui a capa da revista Careta, que era uma revista de grande circulação no Rio de Janeiro, nos anos 10 aos anos 30, na qual nós temos várias mulheres com aspecto horrendo que imitam as bruxas, né, dos contos de fadas, e elas perseguem o Cupido para abatê-lo, né, com guarda-chuvas, com pedaços de pau, etc. Né? E elas dizem o seguinte, que elas querem destruir o Cupido porque ele é seu maior inimigo, porque ele é o aproximador dos sexos. Portanto, a feminista, ou a sufragista, tem raiva do Cupido, porque o Cupido seria o elo que liga o homem à mulher. E elas, por não serem mulheres normais, estariam desprivilegiadas dessa possibilidade, e, portanto, têm raiva. Né? É uma visão, então, que se tinha com relação às mulheres. Então, eu prossigo aqui rapidamente a leitura. Uma forma de deslegitimar a labuta pelo sufrágio feminino consistia em apontá-lo como estrangeirismo. Isso é muito curioso, porque quando a gente estuda o feminismo no Brasil nos anos 20, 30, nos anos 10, 20 e 30 do século 20, os desafetos do feminismo argumentam que é um modismo importado da Inglaterra e dos Estados Unidos. Porque enquanto lá, né, as feministas liberais, brancas, de classe média, estão lutando por determinados direitos, as mulheres brasileiras não teriam, em tese, esse interesse. Porque a nossa configuração social, marcada pela suposta democracia racial, pela suposta cordialidade brasileira, não demandaria que mulheres lutassem por direitos, porque elas já teriam benefícios. Então, eles vão deslegitimar o feminismo ao dizer que isso é uma importação, um anglicismo dessas mulheres. Os ideólogos brasileiros consideravam o movimento feminista um modismo, portanto, importado da Inglaterra para deturpar a natureza das mulheres. Por isso, a hostilidade contra a célebre feminista Emmeline Pankhurst, que é uma feminista que veio ao Brasil. Né? Ela veio, entre aspas, arrastada pelo desejo de transformar em homens feios as nossas lindas mulheres. Vejamos aqui uma citação sobre essa feminista. Aqui. Vejamos como ela era tratada. Se descobrisse um elixir que curasse a fealdade, que feiura, né? A generala das sufragistas não sairia de Londres, não seria generala e acharia o feminismo uma coisa intolerável e ridícula. Em terra de mulheres bonitas, o feminismo, como que era generala itinerante, é um absurdo que ninguém concebe. As lindas mulheres brasileiras não trocarão o trono que ocupam nos corações dos homens pelo duro trabalho em que eles se exercitam para mantê-las como escravas que são rainhas.
Então, é a ideia de que a mulher, como rainha do lar, não abriria mão desses direitos. E algumas feministas acreditam que, em condições de país colonizado, como foi o Brasil, a situação das mulheres é mais precária ainda do que nos centros metropolitanos europeus. Porque aqui o feminismo teria menos justificativa, porque seria visto, primeiro, como uma importação de uma ideologia. Inclusive, curiosamente, hoje, os bolsonaristas, né, dizem, por exemplo, que a agenda feminista, e essa agenda da transição de gênero, da interseccionalidade entre os marcadores sociais da diferença, é tudo uma importação da ideologia dos Estados Unidos, que eles chamam de woke. Então, vejam que os discursos contrários, né, à busca por direitos, eles, aqui no Brasil, sempre recuperam a ideia de que é algo importado e que vai contra a nossa índole e a nossa cultura. Então, um outro texto diz o seguinte: não tolero, de fato, as mulheres literatas ou cientistas. E sou, na verdade, positivamente contrário ao feminismo. A mulher tem deveres sublimados a cumprir, deveres exclusivos do seu sexo. Toda vez que ela ajusta a imponência de uma toga ou empunha bisturi desinfetado, há um abalo na família e um desequilíbrio social. E aqui é curioso pensarmos que houve toda uma distribuição de aparatos biopolíticos que buscaram manter as mulheres dentro da esfera doméstica, como, por exemplo, as campanhas pelo aleitamento materno. Que, quando eu era criança, nos anos 80, 90, se falava em aleitamento materno, mas numa perspectiva da desnutrição infantil. Naquele contexto, não. Era o seguinte: mulheres, não deem a amamentação dos seus filhos para as amas de leite, porque elas vão introduzir nas suas crianças os maus hábitos africanos. Vocês próprias devem dar de mamar. Então, eles utilizavam essa ideologia do aleitamento porque se presumia que o útero devia estar operante o tempo todo. Portanto, uma mulher deveria estar grávida e amamentando duas crianças, uma em cada braço. E, portanto, quando não estaria amamentando, ela estaria parindo. Ou seja, com isso ela não teria tempo para pensar em modernices como a busca pelo sufragismo. Bem, então eu dou sequência aqui, caminhando já para o final. Num período a cuja guerra entre nações se somava uma guerra entre gêneros, na qual as mulheres pareciam sobressair, o discurso bélico servia de força expressiva para argumentos de que as mulheres, como se fosse um exército em marcha, assenhoravam-se de todos os setores da sociedade. Um crescente batalhão de solteironas, largadas no varejo do mercado matrimonial, marchava para se apoderar do mundo. A sensação de falência da ordem patriarcal, que aparentemente se dissolvia ao sopro dos ventos da modernidade, provocava angústia convertida em vitimização frente às feministas, integrantes da chamada classe imensa, descontente, vingativa e audaz de solteironas. Fecha aspas. Então, essa recorrente objeção dizia respeito a uma suposta derrocada do patriarcado pela alteração das relações de poder, visto não caber na mesma casa, abre aspas, duas autoridades másculas, ambas com pretensões ao domínio paterno. Então, como eu tenho sublinhado, o projeto nacional da Primeira República se construiu numa relação antagonista, seu legado fundante do próprio nacionalismo era majorado pela ideia de que o mulherio, que eles chamavam, né, estaria disposto a subjugar o homem e, portanto, colocar a perder todo o projeto nacional de reconstrução de uma nova nação que viria com a chamada Primeira República, né? E aí eu termino com um poema de um escritor que diz o seguinte: confusão de destinos e deveres opera o feminismo formidável, que homens aplaudem tolos animais,
preferível seria se as mulheres fossem da terra o adorno indispensável, sendo mulheres e nada mais. Então, aqui eu apresentei a vocês uma perspectiva das reações contrárias ao feminismo e ao sufragismo, como essa vertente do feminismo localizada nesse contexto de busca por direitos, numa perspectiva na qual a implantação da Primeira República demandava que as posições de gênero fossem bem delimitadas para que assim se constituísse uma república marcada supostamente pelo equilíbrio, pela ordem e progresso, como diz o nosso disco positivista. Só haveria ordem e progresso se mulheres e homens estivessem separados em esferas de atuação diferentes, se negros e brancos estivessem separados também, e assim teríamos uma sociedade supostamente ordeira e pacífica, composta pelo que até hoje se chama de cidadãos de bem. E assim eu termino a minha explanação. Obrigado.
professor. Eu queria fazer uma pequena fala, se possível. Eu não sei como é que está a questão de tempo. Eu só queria agradecer por esse momento, né, pela iniciativa, que já vem aí há tanto tempo. E sobre a fala da professora Cláudia, achei muito pertinente. Eu sou orientando da professora Silvana, e eu estou nessa pegada de estudos referente a feminismo negro, interseccionalidade. E daí a gente vai acompanhando esses discursos, né? E quando você faz referência à empregada doméstica, ela ser negra, majoritariamente, isso vem acompanhando dentro do contexto histórico, eu lembrei de algumas frases que são meramente repetitivas dentro dos lares e muitas vezes não sabem as raízes ou então naturalizam o contexto, como, por exemplo, quando há alguma coisa para fazer dentro de casa e muitas vezes a pessoa faz referência dizendo que não é empregada doméstica, como se a empregada doméstica tivesse que suportar todas as coisas e tivesse que fazer todas as demandas, não é? Então, daí a gente começa a questionar qual é o limite de tarefas que devem ser realizadas, como é que elas são mensuradas. Até porque não há essa limitação quando se faz referência à empregada doméstica, que ela deve fazer ou não. Não vem assim no contrato de trabalho até onde ela pode ser explorada nesse sentido. E daí, quando você fala em pensar em política pública na perspectiva interseccional, que eu achei bem interessante, e realmente a gente se constrói dessa maneira, mulher negra, mãe. Então, a gente vai vendo que há uma certa estratificação em relação a esse pensar interseccional. E daí, em uma pesquisa realizada juntamente com a professora Silvana, nós fizemos uma análise dos perfis de Instagram, 5 perfis de Instagram referentes a mães, né, maternidade. E daí, dentro desses perfis, nós analisamos que, no geral, essencializam a questão da maternidade e também naturalizam o discurso referente à interseccionalidade, que muitas desconhecem, né? Elas tratam como se fosse algo bem superficial, não há essa profundidade de diferenciação e estratificação. Só mais um comentário referente agora ao professor Raimundo. Também eu andei passeando nessa esfera de literatura referente a essas concepções relacionadas a Eva, quando a gente percebe que Eva ela é abordada com um aspecto negativo, apesar que ela é considerada ser introduzida como a primeira mãe na Terra, também ela é olhada por esse lado. No entanto, ela é aquela que trouxe a questão das dores, né, através da concepção do pecado, né, por ela introduzir o pecado à Terra, e a partir dessas questões de dores, né, dores do parto, as dores mesmo referentes ao trabalho, que foi introduzida a partir do pecado, e a submissão masculina. E daí, por outro lado, como foi citada aí também a questão de Maria, Maria veio justamente para quebrar todos esses paradigmas negativos que a mãe Eva, né, ela deixou em referente à questão da humanidade, questão de pecados, e daí veio a questão de Jesus Cristo, introduzir Jesus Cristo como para fazer essa remissão, né, de todo o pecado. Somente isso, a minha fala, não quero me estender mais, agradeço aos professores, parabéns a todos. Oi, Bitante, eu acho que você nos faz também uma belíssima e importante provocação, questionamento, né? Dentro dessa linha da interseccionalidade, eu vejo de novo sobre algumas perspectivas. A primeira delas é que ela tem que vir com uma política pública de educação, sobretudo para a educação básica, educação infantil, né? De que as formações de professores elas sejam pensadas a partir dessa, tendo a interseccionalidade como pressuposto, como eixo, né? Um eixo teórico, metodológico, formativo, né? Importante, um pressuposto, mas também um eixo, também um princípio, também um campo teórico. Hoje já explico.
desde a educação básica, porque o Raimundo nos trouxe uma contribuição fantástica, inclusive pelo uso das imagens, porque as imagens elas são construídas pelos discursos, ao mesmo tempo que elas reforçam determinados discursos. E os livros didáticos é um bom exemplo de como que essas imagens ainda estão postas nos livros da educação infantil, dos anos iniciais da educação básica, né? De como que essas representações vão construindo o discurso a respeito de que corpos brancos podem ser ainda representados como princesas, e essas princesas são sempre atávicas, né? Estão sempre num plano inalcançável de beleza, de moralidade, né? Então, acho que a primeira coisa é pensar isso como uma política mesmo de formação de professores institucional, né? E aí, para esse professor conseguir pegar esse material didático-pedagógico, analisar, observar as incongruências, os conflitos de representação, trazer outros textos, eu acho que é uma coisa importantíssima, a gente teria que estar retomando nos cursos de formação das licenciaturas, os discursos do trabalho do Paulo Freire como tema gerador. Eu acho que isso é também, não apenas, tem uma potencialidade de ser temas geradores de debate, de discussões. Vou rapidamente aqui falar uma experiência que eu tive recentemente, ministrando a disciplina chamada Fundamentos de Didática para o curso de Ciências Sociais, porque aqui se forma licenciatura e bacharelado. E aí, durante um intervalo da aula, estávamos eu e mais 3 alunas negras, cada uma com um tipo de cabelo. Uma tinha trança, a outra era mais volumoso do que o meu. E aí nós começamos a falar sobre os nossos cabelos. E aí, a partir dessa conversa dos nossos cabelos, eu falei, bom, uma das unidades que eu tenho que trabalhar com vocês, eu trabalho com o tema gerador de Paulo Freire. E aí surgiu a ideia de a gente trabalhar o cabelo como um tema gerador. E aí fomos mapeando a história do cabelo no quadro, fazendo vários subtemas do cabelo. Eu me lembro que nós todos íamos partir sobre a história do piolho nos cabelos e as histórias infantis que nós tínhamos sobre os cuidados com os nossos cabelos. Então, veja, para nós. E aí eu me lembrei, e aí, obviamente, eu estava tendenciando muito para a questão racial. Obviamente, porque né, é o campo que eu mais estudo, domino e pela minha própria condição. E tinha um aluno indígena na sala de aula, que, aliás, inclusive, foi um dos que ajudaram, contribuíram com o preparo da equipe, que dessa última novela, uma coisa que estava. Eu não tenho TV em casa, então não acompanho mais as novelas. E aí eu me dei conta que eu não estava incluindo o menino no debate. Eu falei, então me explica aqui, né? Como é que é no teu grupo étnico, que é a questão do cabelo? O menino deu um show de bola, de aula. A professora, depende. Porque surgiu da história de que cabelos lisos não pegavam piolhos, porque os piolhos escorriam dos cabelos lisos e caíam. Ou seja, aí você tem que problematizar com o aluno, desconstruir. Aí pensando nesses alunos como um professor de educação básica, desconstruir visões estereotipadas que ele tem, e sempre com muito afeto. Pelo menos é o que eu achava. E aí o menino deu um show, falou, professora, depende. Se for menino, se for uma menina, ela vai cortar o cabelo. Para nós, professora, cabelo tem um outro significado. Então, por exemplo, se é uma menina ou um menino que vai se tornar no futuro, que tem o chamado para ser uma Nhandeci, que é a que cura, que é a que cuida dos ritos religiosos dentro da religião, ela não poderá mais, depois de que ela menstruar, cortar o cabelo. Enquanto não menstruou, meninos e meninas podem usarem o cabelo da mesma forma. E aí ele foi me explicando, dentro da cultura, o que representava o cabelo. E aí nós fomos problematizando a questão, obviamente, tinha outros alunos, era uma turma pequena de 12, mas entre os 12 tínhamos lá pelo menos 6 alunos, entre alunos meninos e meninas negros, né? E assim, e foram problematizando e deram temas maravilhosos para os professores trabalharem. Até recomendei aos alunos, às alunas, que organizasse aquele material do plano de aula deles, com propostas mesmo de como que poderia trabalhar aquele tema. Então, acho que o primeiro ponto, isso é uma política, né, das secretarias municipais, estaduais de educação, ou uma política realmente que entenda que essa escola trabalha em determinadas periferias das cidades, que tem lá, você tem outras configurações, né? Majoritariamente são pessoas negras, empobrecidas, racializadas, não apenas trabalhadoras domésticas, mas também trabalhadores explorados, né?
para um outro sistema, ou vão pensar a uberização, como, por exemplo, o trabalhador que não tem proteção nenhuma de seguridade social. Essas comunidades estão inscritas nessas periferias. Então, isso tem que ser uma política, formação inicial. E aí o professor também tem um tempo e uma possibilidade de pensar os seus próprios materiais didático-pedagógicos. Por exemplo, o trabalho que eu dei com o tema gerador me tomou pelo menos 4 aulas ou 5 só de discussão, mapeamento do tema e colocar a gurizada para estudar sobre o assunto, para daí ele pensar o material didático-pedagógico que ele usa em sala de aula. E aí o uso de livros didáticos, sabe, dessas imagens que o Raimundo muito bem trouxe, para desconstruir esses olhares, a gente tem que ter um processo formativo. Acho que seria esse um dos caminhos possíveis, né? Ok. Bitante, você me pergunta sobre os personagens, digamos assim, que aparecem nessas diversas charges, né? Para minha pesquisa de doutoramento, eu analisei várias dessas revistas que circulavam amplamente nas primeiras décadas do século XX, como a Careta, a Fonfon, o Gato, o Malho, a Cigarra. E, curiosamente, parece que nós estamos em outro país, não aparecem pessoas negras. Não é o Brasil em que a gente vive, né? Nas poucas vezes em que aparecem pessoas negras, são, por exemplo, em propaganda de sabonete, em que um rapaz negro é lavado com certo sabonete e sai branco da banheira, né? Então, nós estamos num contexto de uma fantasia de um país que, ao mesmo tempo que prega a democracia racial, tem uma fantasia de branquitude, né? É uma branquitude que cria, então, um imaginário de uma população branca. Inclusive, havia, eu não falei sobre isso, mas vocês devem saber, o nosso primeiro antropólogo brasileiro, que meu xará, inclusive, Raimundo Nina Rodrigues, ele propunha no Brasil 2 códigos penais, um para brancos e um para negros, e ele também era um dos defensores da ideia de que nós somos ontologicamente diferentes em termos de raça, né? Então, de que as raças possuem estigmas, esses estigmas são, digamos, além de inevitáveis, eles são perenes, e que por isso brancos e negros não deveriam, por exemplo, se misturar. E havia a ideia, por exemplo, de que em 3 gerações nós teríamos o país branco. Então, eles tinham essa fantasia de branquitude. Nós não tivemos aqui um apartheid, como houve em outros países, mas nós tivemos aqui intelectuais que propugnavam, né, uma separação mesmo entre brancos e negros. E, nesse caso, entra a questão da mulher, porque eu não tratei da mulher negra na minha exposição, porque não se falava na mulher negra, é como se a mulher negra fosse uma subcategoria. Então, é como se tivéssemos uma pirâmide na qual está o homem branco no topo, o homem branco heterossexual, né? Como a professora Cláudia disse, as relações de poder elas vão criando diversos não lugares sociais que são perpassados por classe, gênero, geração e etnia. Então, aí depois vem a mulher branca heterossexual, heterorreprodutiva, mas a mulher branca heterossexual não reprodutiva, que também era discriminada. Então, é como se fossem rodadas nas quais, a cada momento histórico, um grupo vai alçando algum patamar de direito, né? E o último grupo a obter certos direitos são as mulheres negras, né? Por isso que a gente vai ter a questão das mulheres, da mulher perguntando a Sojourner Truth, como disse o professor, e eu não sou uma mulher, porque a impressão que se tinha, então, de que elas não usufruiriam dos direitos, elas participavam das lutas, mas na hora de gozar das benesses, né, da luta, não, só ia para a mulher branca, é como se fosse, então, uma solidariedade na qual somente um grupo é beneficiado, né? Por isso mesmo a mulher negra é a última a obter o seu sufrágio. Então, sim, é um apagamento do negro, né, nessas charges, e na literatura, em geral, a historiografia tem descoberto, escavando os acervos, né, produções literárias de mulheres negras, de homens negros, mas é algo ainda muito incipiente perto do que se deveria fazer. E um exemplo que a professora Cláudia citou é Machado de Assis,
que ela não viu Machado de Assis na escola como um escritor negro. Eu também não vi Machado de Assis como escritor negro. É, mas é porque, na verdade, não se tinha naquele contexto do final, segunda metade do século XIX, a ideia de que o negro fosse intelectualmente capaz. Então, eles tiveram que justificar por que Machado de Assis se tornou um grande escritor, que é o nosso maior escritor. Então, lendo as críticas literárias da época, o que se lê é que ele, com muito esforço, com muita dedicação, conseguiu superar as limitações da sua raça e se tornar, então, um escritor. E aí, da parte dele, o que ele teve que fazer? Se silenciar com relação à sua raça. Ele não se assumia como sendo um negro. Ele fez uma espécie de pacto silencioso no qual eu não falo da minha origem, não nesses termos, eu não falo da minha origem étnica e vocês não falam também. Então houve um silenciamento de ambas as partes, tanto dele quanto da imprensa da época, que não tratava da questão de Machado de Assis em termos de questão racial, apenas a ideia de que ele superou. É como se ele tivesse vencido a etapa do homem negro. Então ele não era um homem negro, ele havia se embranquecido simbolicamente ao alçar voos intelectuais impensáveis para um homem negro, porque se tivessem que aceitar isso, teriam que aceitar que o homem negro é capaz de ler, capaz de escrever, capaz de ser escritor. Então, veja, são concessões que o homem negro, naquele contexto, teve que fazer também, que é o que a gente chama de colorismo, né? À medida que uma pessoa negra atinge, galga determinado espaço social, não, você é moreno, é moreninho, né? Claro, etc. Então, são relações e, por último, eu queria mencionar o que também a professora falou sobre o homem negro e o machismo, né? Eu creio que muitas pessoas aqui veem a polícia como proteção. Eu, como homem negro, tenho medo da polícia. Porque nas duas vezes em que eu fui abordado pela polícia, eu me senti extremamente vulnerável e foi de uma forma truculenta, né? E aí nós entramos nessa questão da masculinidade. O policial negro, né, ele é muito truculento com o pobre negro do morro, da periferia, o que quer que seja, porque ele colhe com isso dividendos patriarcais, benefícios simbólicos da masculinidade branca heteropatriarcal. Então, ele está negociando, digamos, com um padrão de masculinidade que ele não consegue atingir, mas ele, com isso, ao fazer concessões e agrados, digamos assim, a, a, a masculinidade hegemônica do homem branco, heterossexual, classe média, etc., ele tem a sensação de que ele participa daquilo, mas ele não participa. Mas humilhando o outro homem negro, ele se torna menos negro, digamos assim. Então, são relações bastante complexas que a gente observa, como no caso da violência policial, como que é muito truculenta, muitas vezes, com o jovem negro da periferia. A Jéssica disse que tem um professor na sala que está fazendo uma dissertação sobre esse tema. Que interessante, Jéssica. É importante também.
palmitante, eu que agradeço a acolhida, né, a oportunidade da gente pensar um pouco mais sobre essas questões. Agradeço também a turma toda que nos ouviu, ficou até agora, e ao professor Raimundo por a gente ter contribuído e partilhado conhecimentos. Muito obrigada. Hoje, mais cedo, eu assisti a uma entrevista com uma advogada que foi indagada sobre a ausência de mulheres negras em posições de poder. Estava se falando especificamente sobre o STF, né? E a possível indicação de uma mulher negra. E ela disse algo que me impactou, disse que quando um negro ocupa um espaço de fala, ele nem precisa fazer nada. Só a presença dele já tem uma simbologia muito forte, porque ele carrega consigo marcas da sua ancestralidade, do seu lugar de fala, da sua história e da história de um grupo que o acompanha, né? E eu digo isso porque estamos aqui pessoas negras, né, falando num espaço de intelectual, né, que não nos era atribuído, digamos assim, até um tempo atrás. Então, para mim, o orgulho está aqui e fazer parte hoje da Universidade Federal do Mato Grosso, e agradeço a participação de todas e de todos, e espero que tenhamos mais oportunidades de encontros assim.